se eu pudesse voltar no tempo, quando eu te conheci. Oi gente, nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, de como tudo começou. E começou lá no Colégio Adventista, quando ele entrou para trabalhar como monitor e eu era aluna. Um dia, as minhas amigas olharam ele e falaram assim: aquele menino lá é menino sério, uma de nós tem que namorar com ele. E eu, na época, eu era muito fechada, não tinha me envolvido com ninguém do colégio e aí eu falei assim: fiquem à vontade, eu não quero. Alguns dias passaram e alguma coisa começou a despertar interesse por ele. Só que ele era bem travado. E aí um dia eu mandei solicitação para ele no Orkut na época. E ele me aceitou e a partir de então a gente começou a conversar pelo MSN. Foi o único dia também. E aí nós trocamos telefone e todos os dias eu mandava uma mensaginha: Deus te abençoe, boa noite, dorme com Deus. E ele nunca me respondia. Aí teve um dia que eu peguei, era numa quinta-feira à noite, e eu falei assim: Deus, eu vou mandar uma mensagem para esse menino a última vez. Se ele não me responder também, não quero saber dele. Quando deu 11h49 da noite, o bendito me responde: boa noite, dorme com Deus também e tal. Aí a partir dali eu falei: fechou, agora é meu. Aí eu fui atrás. Mas guarda em meu coração as nossas vitórias. Bom, essa foi a versão dela, né? Agora vocês têm que ouvir a minha versão também. E na verdade, assim, como eu trabalhava no Colégio Adventista, lá não funcionário não pode ter envolvimentos com alunos e todas essas regras, né? Então, assim, foi uma coisa muito complicada. Eu trabalhava com os alunos, mas eu não podia ter envolvimento com os alunos. E só que assim, essa espertinha aqui, essa malandrinha que conseguiu roubar meu coração, ela foi me adicionando na internet e a gente foi conversando e eu fui explicando a situação e que realmente ali eu não podia porque eu era 24 horas monitorado, né? Então, mas enfim, começamos a conversar, não pessoalmente, né? Claro, mas sempre assim por internet. Marcamos algumas saídas, alguns encontros na casa dos tios dela, sempre para tomar um tereré. E foi assim nós fizemos por pouco tempo uma amizade, foi uma amizade muito bem rápida. e assim, de uma forma bem disfarçada no colégio, é claro, como funcionário eu nem me manifestava, não demonstrava nenhum tipo de interesse, para manter sempre a ética da profissão. Mas assim, por fora a gente sempre conversava e marcava esses encontros. E foram nesses encontros que ela demonstrou assim muito carinho por mim, assim, e um cuidado muito especial. E foi aí que eu me apaixonei por ela. Ai, que lindo! Por encontrar alguém como você pra mim, mas a realidade em nossa porta bateu. E aí, com esse envolvimento, a coisa foi ficando mais séria, só que ele sempre falava assim, ó, que longe das possibilidades do colégio, poderia até ter alguma coisa, mas como ele era funcionário, eu era aluna, não tinha como ter. Aí eu ficava brava, né, por dentro, mas beleza. O ápice do negócio foi quando eu falei pra ele assim: a coisa tá séria, então vamos ter que pedir, né? E ele nunca tinha pedido ninguém em namoro, ele já tinha namorado, mas ele nunca tinha pedido.
Aí ele falou assim, ué, tem isso mesmo de pedir? Eu falei, tem, e tem mais, é para toda a minha família. Porque eu sempre morei com os meus avós a partir de uma certa idade. Então tinha que pedir para tios, para mãe, para pai, e foi isso que aconteceu. E eu ainda avisei ele no dia, falei assim, olha, você se prepara porque vai vir a pergunta assim, quais são suas intenções com ela? E ele falou assim, isso não existe mais, isso não vai acontecer. Foi a primeira pergunta que meu tio fez para ele. Nessa hora eu não aguentei, eu comecei a dar um monte de risada. E aí ele ficou assim, meu Deus, né? Só que ele saiu bem, né, amor? Acho que sim, né? Gente, e eu não tava acreditando. Quando a coisa começou a ficar séria, realmente eu tive que ir lá conhecer. A princípio era para conhecer os tios dela, os familiares dela. E ela me falando que eu ia ter que fazer um discurso, porque eles iam me perguntar quais eram as minhas intenções com ela. Eu falei assim, não, amor, isso é coisa do passado, isso aí já não existe mais. Isso é para aquelas famílias mais tradicionais, aquelas famílias bem antigas. Mal sabia ele que a minha era bem tradicional. Enfim, eu não preparei nada, eu simplesmente fui lá para conhecê-los. E quando eu sento no sofá do tio dela, ele olha bem pra minha cara com aquela voz bem grossa e me pergunta quais são as suas intenções com a Rivka. Eu falei, meu Deus, agora a coisa complicou mesmo, mas enfim, ela está aqui comigo hoje, eu acho que deu tudo certo, meu discurso pode não ter sido o melhor, mas acredito que tenha dado certo, né? Porque hoje nós estamos aqui, vai completar 5 anos e nós estamos aqui, um do lado do outro, e casando. Glória. Acredita no amor, sentimento que não morre. Aí depois de mais ou menos um ano e pouco, nós estávamos bem apaixonados, que era o começo de tudo. E ele veio me falar que talvez ele iria embora para Florianópolis, porque queriam que ele fosse trabalhar lá e tal. Quando eu recebi essa notícia, eu desabei. Eu lembro até hoje que foi naquele posto de gasolina lá do Trevo, e eu comecei a tremer, chorar, e foi aquela coisa. Eu cheguei na casa dos meus tios, já contei, minha tia falou, vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa e tal. E eu sei que eu falei pra ele assim, ele falou pra mim assim, vamos fazer um propósito? Se eu for, é porque Deus quer que eu vá e nós não continuemos. Mas se eu ficar, é porque Deus quer que a gente fique junto. E eu falei, amém. Mas ó, dobrei esse joelho aqui e comecei a orar. E foi. Eu sei que não deu certo dele ir, graças a Deus. Passou outro tempo, ele recebeu uma outra proposta para ir para Curitiba dessa vez. E eu sei que dessa vez já foi diferente. Ele falou assim, se eu for, nós vamos nos casar e aí eu levo você. E eu falei, beleza. Mas eu não queria ir, porque, né, aquele sentimento, família e tal, né? Mas amém. Não deu certo também, graças a Deus. E nessas pequenas provas eu fui vendo a mão de Deus, assim, no relacionamento. E ao decorrer desses 5 anos eu fiz 4 provas com Deus, para ver se era isso mesmo que Ele queria. Nós passamos por um período de 2 anos muito difícil. Sempre no relacionamento tem um que se entrega mais. E no nosso não foi diferente. Então a outra parte ficou um pouco assim, carente. Só que depois de algum tempo, Deus fez umas coisas assim que chegou um dia dele me falar uma frase que eu nunca esqueço. Ele falou assim, eu me senti como se fosse Moisés e Deus não tivesse permitido que eu entrasse na terra prometida. Que foi um período que a gente passou muito difícil por causa desses problemas. E aí depois que ele me falou isso, eu pensei, meu Deus, ele tá falando que eu sou a terra prometida dele? Puxa, eu quero esse varão, né? Falei assim. Mas, amém, passou. Depois disso, eu fiz uma última prova com Deus. Nós fomos para um congresso lá em São Paulo. E na volta a gente sempre fazia e faz ainda cultos dentro do ônibus. E dentro desse ônibus Deus usou uma irmã para falar comigo. E ele falava que estava confirmando e trocando as nossas alianças. Aí
E pronto, aí eu desabei e falei, glória a Deus, é de Deus e ninguém muda mais nada. E aí foi só glória a partir dali, né, amor? Foi. E, enfim, depois de, claro, muita luta, muita dificuldade, diante dessa promessa de Deus que nós trocaríamos as alianças, nós conseguimos, enfim, trocar as alianças. Deus cumpriu a sua promessa conosco e nós somos muito gratos a Deus e aos nossos amigos também, os que estiveram ao longo desses anos do nosso lado, os familiares, os padrinhos, os nossos amigos, que de alguma forma contribuíram para solidificar esse nosso relacionamento. Todo relacionamento tem os seus momentos difíceis, as suas lutas, mas são nessas lutas que a gente vai construindo a nossa casa, a nossa vida, vai se estruturando e vai mantendo um relacionamento sempre mais vivo e mais forte. Então eu agradeço a todos vocês que de uma certa forma estiveram conosco, nos apoiando e que vão estar ainda no nosso casamento, como padrinhos, como visitantes, enfim, todos aqueles que estiveram do nosso lado, nós gostaríamos muito de agradecer, foi muito importante para nós dois. Bom, gente, e depois de tudo isso que vocês ouviram um pouquinho só da nossa história, nós queríamos agradecer, porque não é fácil você fazer um casamento e não é fácil você escolher as pessoas que você quer. Às vezes a gente escolhe algumas pessoas e outras ficam chateadas, mas tem um porém, tem um porquê da gente tá escolhendo vocês. Então assim, nós preparamos com muito carinho, foi suado mesmo. Nós temos até um casal de padrinhos que falaram esses dias pra nós assim, nossa, vocês estão casando na raça, hein? E realmente, então pra nós assim, é gratificante. Hoje, pra mim, não é um dia de casamento, mas pra mim é um dia de vitórias. Eu vejo Deus cumprindo grandes coisas nas nossas vidas, assim. Então, eu quero falar pra vocês assim, nosso muito obrigada em especial assim a Deus mesmo, porque Ele foi fiel. E isso faz com que nós passemos a outras pessoas a acreditarem que a espera em Deus vale a pena. É claro que nós queríamos que muitas pessoas estivessem conosco. Eu, principalmente, queria que meu pai. Mas Deus não permitiu. E eu entendo. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E como eu acredito no meu princípio de vida, na palavra de Deus, eu acredito que o encontro da eternidade para mim é melhor no futuro do que agora, dele não estar comigo. Eu sei que era o sonho dele, era o meu sonho também, mas eu prefiro acreditar que a vontade de Deus é sempre boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se Ele assim permitiu ou quis, eu aceito a vontade de Deus. E eu espero pela eternidade, porque eu prefiro a eternidade com meu Pai e com Jesus do que esse momento aqui que é passageiro. Então isso que nos conforta. É claro que a gente queria que nossos familiares estivessem com a gente, nos apoiando, mas nós entendemos que Deus sabe de todas as coisas e Ele conhece o nosso coração. E é isso. Nosso muito obrigado mais uma vez. Nós amamos todos vocês.